Então, estamos de volta para o debate com os palestrantes da tarde de hoje. Estão aqui para o debate Clóvis Miguel Fritz da Silva, André Carrasco, Heloíse Mudo, Carla Moroso e Daniela Sarmento. A mediação é da conselheira do CAU-RS, Raquel Roden Bresolim. A nossa outra colega Raquel segue disponível para recolher as perguntas de vocês. Quem está acompanhando pela internet pode enviar suas perguntas nos comentários da transmissão. Um bom bate-papo a todos. Peço então que subam ao palco. Boa tarde. Então, já fomos todos apresentados. Assim como o Ednézer, para mim também é uma honra estar no meio dessas pessoas tão qualificadas. Como eu brinco com o Clóvis, né? Apesar de ter 20 anos de atuação profissional já, eu me considero a estagiária do grupo, aprendendo com ele cada reunião. E hoje um pouquinho com cada um. Fiquei bastante, de minha parte também fiquei bastante curiosa com alguns relatos, algumas apresentações, que em função do nosso tempo foram bastante sucintas, né? Principalmente o pessoal de Pelotas, que eu acho que tem bastante coisa para contar ainda. E em relação a isso, a gente já recebeu uma pergunta por escrito aqui, então, que é direcionada ao processo de Pelotas, mas eu acho que os demais podem contribuir, a ideia agora é essa, né? Então, a pergunta chegou da seguinte forma: os projetos que estão sendo feitos pelos residentes são executados? Se são, com que recursos? A gente não sabe, né? Os projetos eles são iniciados, né? Eles vão ser concluídos, vão ser entregues à comunidade, eles são doados à comunidade, né? Isso já vem... É uma prática recorrente desde lá da primeira e segunda turma, das primeira e segunda turmas da residência na Federal da Bahia, né? Então, os projetos são doados à comunidade, e aí depois é uma outra luta que se inicia, né, pela comunidade. A universidade ou os grupos extensionistas ou o grupo de residência pode até participar dessa movimentação ou não, né, no sentido de viabilizar esse projeto. Uma coisa importante que a Bruna comentou na apresentação, né, e que eu acho que é algo que está sempre no nosso horizonte, é que o projeto se transforme numa ferramenta de luta, né, porque é uma situação com a qual a gente se depara constantemente, principalmente em Pelotas, né, quando há uma reivindicação, é a ausência de projeto. Então, o poder público, né, levanta a questão: o que a gente faz, então? Né? Então, a gente quer que a comunidade tenha essa resposta, como uma forma já de devolver a pressão, né, ao poder público, no sentido de viabilizar os recursos necessários para a realização das obras. No caso específico do Pestano, que é a área na qual a Bruna e a Luísa estão trabalhando, já existe um projeto da Prefeitura Geral de Urbanização, né, e, né, a expectativa no início era que esse projeto geral pudesse absorver os projetos pontuais que elas vão desenvolver. Mas a verdade é que a gente não tem essa resposta hoje. Não sei se vocês queriam complementar. Como até agora não me chegou nenhuma pergunta, a gente também vai abrir o microfone, caso alguém queira fazer alguma pergunta diretamente, né, não só por escrito, que eu acho que o nosso público ficou um pouco reduzido, a gente pode tranquilamente ir administrando assim, se vocês concordam, né? Mas eu já vou aproveitar, já que estamos falando de Pelotas, e gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais esse processo da área das meninas, como se chegou, como se escolheu, e de que forma vocês estão trabalhando com o público, porque isso gera uma expectativa na comunidade, né? Então, de que forma vocês estão trabalhando com isso e com esses projetos também, se é possível? Sim, aí eu acho que elas podem falar melhor sobre isso, né? Eu não sei se... Então, tá. Para não ficar tão de costas. Bom, como é que foi o nosso processo de aproximação e desenvolvimento desse trabalho lá em Pelotas? Ele se desenvolveu da seguinte maneira. Primeiro, antes de qualquer coisa, lá na Bahia, então, já existe um contato de movimentos sociais, de comunidades, já pré-estabelecido, que vai sendo desenvolvido ao longo do semestre teórico. A gente, estando lá e tendo uma aplicabilidade de trabalho em Pelotas,
teve um outro processo, né? A gente foi buscando alguns contatos, algumas redes para poder fazer esse trabalho e se chegou no loteamento Pestano através de uma conversa com a prefeitura, sendo esse projeto de qualificação um dos temas a ser abordado, porque ele foi desenvolvido, mas foi desenvolvido de uma maneira de cima para baixo, sem diálogo nenhum. Então, se encontrou no trabalho da residência uma possibilidade de complementar alguns pontos e desenvolver algumas questões de maneira participativa com a comunidade. Tá? Então, isso ficou estabelecido e nós iríamos trabalhar nas áreas verdes dentro do assentamento, tá? Que é um loteamento feito pela prefeitura na década de 70, mas de forma irregular, as famílias são poceiras, agora que está começando junto desse projeto o processo de regularização fundiária. E então a gente tinha essa possibilidade desse trabalho. De repente, num cenário, essa possibilidade mudou. A prefeitura acabou nos dando uma negativa para essa possibilidade de trabalho, mas a gente já tinha começado um trabalho de conversa e diálogo com a comunidade local. E a gente decidiu persistir lá e propor com eles algumas outras possibilidades. O loteamento não tem organização comunitária consolidada, ou liderança, ou presença de movimento social. Então, a gente fez um trabalho muito de formiguinha, assim. A gente começou a participar das reuniões de cadastramento, de algumas reuniões para regularização fundiária, de algumas reuniões em relação a esse projeto, e nisso a gente começou a conversar com a comunidade, mostrar o que era a residência e fazer um convite para a gente fazer uma articulação e pensar em possíveis demandas, discutir esse projeto que estava sendo feito e assim elaborar. Então, sempre foi muito importante a gente nos colocar como universidade, não como prefeitura, né, em primeiro lugar, para não haver confusão. E sobre expectativas, a gente sempre trabalhou com eles que o projeto é colocar num documento um desejo, né? Que a gente não tinha como prometer nada para eles sobre execução, sobre o futuro desenvolvimento, mas que ele sim demonstra uma articulação e esse instrumento de conseguir, tipo, mostrar, olha, nós somos organizados, nós temos essa demanda e nós temos um meio de poder viabilizar isso, né? Acho que sim, pode ser um ponto talvez frágil da questão da residência, mas é difícil também ter o horizonte de abarcar tudo, né? Ainda precisaria de outras articulações, eu acho, para além da universidade. E o tempo também, enfim, como é um curso de especialização, né? Tem essa questão, então teria que ter outros envolvimentos para garantir esse pós-desenvolvimento de projeto. Quando a gente inicia o curso lá, a Ângela deixa bem claro isso, né? Que na verdade, assim, a gente não pode abarcar o projeto, estruturar o pós-projeto, né? A gente vai fazer a nossa parte como arquitetos, né, e urbanistas. A gente vai trabalhar de forma sim, que acaba que quando a gente entrega esse projeto, a gente não vai simplesmente abandonar a comunidade e sair. A gente vai seguir mantendo um contato e a gente vai seguir, a gente vai tentar, vai ver com eles de que forma a gente vai conseguir, de fato, fazer com que aquilo saia do papel, né? Mas isso é uma etapa após o curso em si, né? Porque ele tem um período de início, né? Um tempo de trabalho, um tempo de processo e a conclusão. E sobre o Pestano, na verdade, quando a gente iniciou o trabalho lá, a nossa ideia seria o produto seria um processo, na verdade. Seria um aprendizado tanto para eles quanto para a gente. Porque quando tu entra dentro de um cenário que tem aproximadamente 3.000 pessoas,
que é o assentamento, é um assentamento bem grande, e eles não sabem o que é o arquiteto, qual é o papel do arquiteto, eles não conhecem a lei de assistência técnica. Na verdade, isso já é um trabalho. Tu passar todas as informações, qual é o papel do arquiteto, como que funciona a lei de assistência técnica, né? Isso tudo foi debatido com eles, a gente fez palestras, a gente fez oficinas, a gente trabalhou oficinas de leitura de projeto, porque como é que a gente ia mostrar um projeto de qualificação urbana que eles nunca tinham, a prefeitura nunca tinha mostrado para eles, se eles não sabiam nem ler e entender um projeto de uma habitação. Então, a gente passou por todo esse processo, né? E, na verdade, acaba que a gente aprende até mais do que eles. Então, a gente não tem o resultado disso, o pós, a gente não tem como ofertar. E isso fica bem claro quando a gente entra na comunidade e começa a trabalhar com eles. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu vou arriscar colocar uma questãozinha aí. A primeira é os alunos, como é que se diz, os estagiários, os residentes são arquitetos formados. Quer dizer, é eles que vão fazer os projetos. Isso fica bem claro. Mas como envolvem, ou se tem condições de envolver estudantes, em que situação esses estudantes entram na história? Porque, no nosso ponto de vista e na lei, o arquiteto é que produz o projeto, o arquiteto. Os estudantes, todas essas iniciativas pelas escolas são importantíssimas no sentido da formação e de criar condições para que eles trabalhem junto a arquitetos que fazem isso. Compreende? Eu acho que esse é um dado. E eu questiono, aqui entre nós, por que tem que entregar um projeto? Tudo bem. Quem é que paga isso tudo? É a universidade. É o governo. Não é? Bom, vocês me respondem. Porque a entrega de coisas gratuitas, sim, de um arquiteto entregar para uma comunidade um projeto de graça, ele tem que estar ganhando de alguém. Compreende? Nem relógio trabalha de graça. Não é? Compreende? Então, a pergunta. Bom, a primeira parte da questão, né, sim, são arquitetos, elas são arquitetos formadas, né, é um curso de especialização. A integração com os estudantes de graduação ainda está engatinhando, né? A gente está na primeira turma aqui de Pelotas. A ideia é que a gente até discutiu isso já dentro ali eu, a Nirce e o Edu, né, a possibilidade, por exemplo, do estágio curricular, né, já que os alunos são obrigados a fazer um estágio obrigatório, ser feito no âmbito dos projetos da residência, né, junto às comunidades, nesse contexto de assistência técnica. A gente não conseguiu viabilizar isso ainda, a gente não, né, são questões que estão sendo pensadas, possivelmente na segunda turma, talvez, terceira, a gente consiga pensar a respeito disso. Sobre a gratuidade do projeto, bom, de fato é uma questão, né? É uma questão que a gente tem no nosso horizonte das reflexões internas que a gente faz do processo, né? Porque, por um lado, né, nenhum estudante da residência, seja de Pelotas ou da Bahia ou dos núcleos, tem bolsa para fazer essa especialização, né? Não tem remuneração, né? A gente pode, né, fazer alguma relação do tipo, bom, eles não pagam também, né? É uma especialização pública, né, de uma universidade pública,
de alguma forma, então, né, então eles... A gente pode ver dessa forma, né? Mas eu acho que é discutível, porque eu pessoalmente, eu também acho que, independente desse retorno, né, que eu acho importantíssimo da universidade pública oferecer à sociedade, o trabalho também tem que ser remunerado, né? Eu acho que é um horizonte a se perseguir, né? Como é que vamos dizer assim? Eu acho que qualquer experiência de assistência técnica, ela não pode estar calcada na precarização do trabalho, né? Bom, como que a gente viabiliza isso? A gente vai vendo, né, com o passar do tempo, tendo esse horizonte a ser perseguido, né? Remuneração, o próprio estágio, né? Se alunos da graduação forem fazer estágio também, né, deve ser remunerado, né? Então, tudo isso são coisas que a gente encara como limites da experiência, né, e como questões a serem resolvidas, mas, por outro lado, né, a gente optou por levar a experiência adiante, mesmo reconhecendo esses limites, por conta das circunstâncias, né, que a sociedade brasileira impõe para a gente, no fim das contas. Porque a gente chega no limite que ou a gente faz assim ou não faz, né? A gente não vai ter uma situação ideal para quase nada, né, no Brasil. Então, a gente constrói o possível primeiro, né, e depois, à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, a gente vai tentando alargar cada vez mais, né, o horizonte do possível, tentando se aproximar cada vez mais de condições mais próximas do ideal. Não sei se eu respondi. Eu queria complementar um pouco essa lacuna do investimento, né? Porque essa é uma pergunta recorrente. Como que a gente vai buscar recurso? Essa pergunta surge a cada 5 minutos nos encontros que a gente faz lá quando a gente abre para o debate. E a gente percebe que essa realidade que a gente acaba fazendo porque é uma responsabilidade nossa, né? O passo importante é entender que é uma responsabilidade de todos, porque é desmistificar que a exclusão é problema de quem está excluído. E aí, quando a gente abre o debate com um grupo amplo, com vários agentes, a gente faz surge essa provocação da responsabilidade de todos pelo sucesso da cidade. Então, tem que desmistificar essa questão do financiamento, porque quando a gente fala que uma das possibilidades é o fundo de habitação de interesse social, mas o fundo de habitação não tem dinheiro nem lá no Ministério da Cidade. Ok, mas não tem dinheiro porque não é prioridade. Não é prioridade porque a sociedade não está inteira pedindo que isso seja prioridade. Então, é compreender, e aí a gente entra de novo no circuito da informação, é compreender que isso é um caminho que tem que ser construído por todos, né? E aí, quando a gente faz essa provocação, começa a surgir possibilidades. Aí eu vou dar um exemplo. Na Câmara de Vereadores de Florianópolis, os vereadores organizaram todo o recurso uma verba que a Câmara tem disponível, e 5 vereadores decidiram que o fundo ia ser dedicado à artes. É uma decisão, porque esses vereadores estão sensíveis ao problema e teve uma provocação do movimento social, e aí encontrou-se uma possibilidade. Esse recurso existe em todas as câmaras de vereadores. Outra aproximação, a própria discussão do plano diretor. Entender que a habitação tem que estar discutida, integrado de forma direta com a política habitacional e a política urbana. Então, a cidade, quando ela compreende que o direito à moradia está integrado em várias outras políticas públicas e passa a ser prioridade, a própria cidade tem que ter condições de gerir esse fundo, né, com os instrumentos urbanísticos, enfim, com outros tipos de arranjo. Então, assim, instrumento a gente tem, legislação a gente tem, né? Então, esse exercício de sensibilizar e buscar alternativas, e aí é que entra essa interpretação de possibilidades de arranjos, né? E aí também a provocação da participação da iniciativa privada, enfim, vários atores pensando
juntos formas de fontes de recurso. E aí a universidade passar a enfrentar isso junto, entrar nesse debate junto, está fazendo uma grande diferença lá em alguns lugares, principalmente em Chapecó. Por quê? Aí vamos construir o ciclo, o mapa mental aqui do problema de Chapecó, por exemplo. Tem uma comunidade que está sabendo mais do seu direito do que o próprio Ministério Público. A conversa que a gente teve na comunidade, o morador sabia exatamente a lei, o direito e o que era arquitetura. Quando nós fomos conversar com o Ministério Público, as perguntas que vieram do Ministério Público eram o que a arquitetura estava preocupada com isso. Né? Então, assim, a questão da informação, do que é arquitetura, não é só em todos os agentes que a gente vai encontrar, todos têm dúvida. Né? Então, tem um caminho gigante aí para a gente sensibilizar e informar. Então, aí em Chapecó, a comunidade sabendo, a prefeitura pressionada, porque não tem um plano habitacional, e a universidade pronta para oferecer a extensão universitária. Né? E de onde vem esse recurso? Né? Então, agora, uma pressão para o Ministério Público, e aí está o desafio colocado para eles. Em Florianópolis, tem um recurso. Os vereadores conseguiram se organizar e ofereceram um recurso. Em Joinville, construíram o plano habitacional e foram arrecadando, e, a partir de instrumentos do plano diretor, conseguiram recurso para o plano. Então, cada lugar está tendo um arranjo diferente. E outros que não sabem nem por onde começar. Né? Então, eu acho que um desafio do nosso debate aqui é levantar essa possibilidade de novas possibilidades de fundo, de não ficar só dependendo do Fundo Nacional de Interesse Social, né, que existem outros recursos, outras formas. Eu acho que é por aí também. O nosso trabalho de conscientização e de esclarecimento vai muito além, né, Daniela? Pelo que a gente já conversou. A gente recebeu a participação da Nirce pelo Face, que ela está acompanhando, e de mais um colega. Eu vou passar para o Gerson, desculpa, para ele ler para a gente. A Nirce mandou o seguinte comentário: caros colegas, parabéns pelo evento. Entendo que esse evento poderá ter alguns encaminhamentos. Primeiro, a difusão das experiências em curso de AT junto às escolas do Rio Grande do Sul, com o apoio do CAL, num programa semelhante ao do CAL Santa Catarina, em parceria com as escolas. Segunda sugestão, abrir os editais de utilização dos 2% destinados pelo CAL-RS para a participação das escolas em seus programas de extensão e escritórios modelos. Terceiro, disponibilização de recursos pelo CAL Rio Grande do Sul de bolsas para residentes em experiências de residência em arquitetura, urbanismo e extensão. E o quarto, disponibilizar a oportunidade de estágio de alunos das escolas de arquitetura e urbanismo junto aos residentes. E tem mais uma participação também das pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, que é do arquiteto Paulo Rogério Lemos, de Santa Maria. E aí ele faz um breve comentário aqui, no final ele passa uma pergunta para os debatedores daí. Pesquiso sobre habitação de interesse social e também faço parte de uma equipe de arquitetos. Temos no nosso negócio um segmento social que oferece consultas, orientações técnicas e projetos de arquitetura para quem não tem condições de contratar um arquiteto. A demanda existe, orientamos e desenvolvemos os projetos, porém esbarra-se sempre na questão financeira que condiciona a materialização daquilo que imaginamos com nossos clientes sociais. Gostaria de saber dos participantes o que sugerem como possibilidades de aproximar esses clientes sociais da lei de assistência técnica para que, de fato, os projetos pudessem ser executados. Sempre falta o dinheiro. Alguém poderia abordar algo sobre o Fundo Nacional para Habitação de Interesse Social? Foi o arquiteto Paulo Rogério Lemos, de Santa Maria. Obrigada. Quem gostaria de contribuir e responder? Acho que um pouco a Daniela já respondeu, né? Desculpe se eu estou usando o tempo de novo. Mas me parece, viu, que... não me parece, a gente pode, vamos dizer assim, chegar à conclusão, né, que nós estamos
fazendo tentativas. Eu estou aqui diante de dois presidentes, o ex e o atual presidente do CAL, BR, mais o presidente do CAL daqui, assim por diante. Nós precisamos chegar a algum lugar com essa nossa luta. E eu vi aqui os painéis, cada uma das experiências é diferente da outra. E são experiências riquíssimas e de dificuldades enormes. Eu vi vocês falando ali, meu Deus do céu, mas é muita coisa para fazer, para chegar a algumas, vamos dizer, metas que nós temos, né? Eu queria dizer que eu fico... A primeira coisa que eu já até falei para o Haroldo, e falo aqui para o nosso comandante Luciano, é que esse recurso do CAL está suprindo uma dificuldade enorme que as entidades, IAB, sindicato, aí, todos os demais, sempre tiveram. Não tem dinheiro. São entidades sem nenhuma, vamos dizer, sem... E nós não, o CAL arrecada e tem o dinheiro. Então, essa decisão do CAL, disse isso para o Haroldo, ela foi e está sendo uma espécie de alavanca que está levando a gente... Bom, nós vamos gastar esse dinheiro como? Vamos ficar dentro vamos dizer assim, dos limites que a lei permite, que a nossa ética, que foi falado aí hoje de manhã, permite, e que nós precisamos agir, nós precisamos conquistar esses espaços. Eu acredito, eu queria falar aqui para a experiência da professora Gordilho e agora aí do André e a turma lá em Pelotas, eu acredito que vocês vão conseguir ir, vamos dizer assim, aperfeiçoando esse processo. Agora, o que eu vejo também, e que é perigoso, é a gente cair no assistencialismo, compreende? Não podemos fazer isso. Nem as pessoas querem. Só para terminar, eu vou contar um episódio que aconteceu em 1986. Já sobre isso. Não tinha lei, não tinha nada. Eu fui candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, junto com o Raul Ponte, e concorríamos com o ex-governador do PDT, o Colares. Tá? Claro que perdemos, fizemos uma ótima votação, mas perdemos. E o Colares bolou uma coisa, assim, quando ele entrou para o governo, ele é muito rápido, muito ativo, tem uma visão muito grande das coisas. Então ele disse: vou regularizar todas as construções irregulares de Porto Alegre. E jogou isso. E ia ser feito através dos desenhistas, sei lá quem ia fazer. Aí nós estávamos no sindicato, fomos lá e dissemos: não pode, tia. Isso aí é um serviço de arquitetura, tem que... E conversa vai, conversa vem, ele topou. Então, o que vocês querem? Não, esse serviço tu tem que largar um edital aí dizendo: convoca os arquitetos para fazer isso. E pede para os arquitetos apresentar uma tabela. A tabela que nós apresentamos, cá entre nós, foi a tabela semelhante à dos desenhistas.
sem querer tirá-los do pai, mas ele não pode fazer. Era para tu levantar a existência de uma casa irregular, repetir o projeto dela e registrar na prefeitura. E ele topou. Nós convocamos, através do sindicato, 70 arquitetos, apareceram 70 na nossa convocação, cada um fez mais ou menos 10 atendimentos, que deu 700, e foi pago pelas pessoas que receberam o serviço, com anuência e com essa espécie de apoio, de sustentação do governo municipal. Vocês têm que regularizar, nós conseguimos quem faça isso para vocês, o preço é tal. E os caras topavam. As famílias que tinham algum recurso não ficavam brigando muito, e outras ficavam com dificuldades, era feito parcelado, sei lá o quê. Para terminar, depois disso, surgiram dezenas, para não dizer centenas de pedidos para o sindicato, para que indicasse arquitetos para fazer essas coisas nas mais diferentes localidades de Porto Alegre. Foi super legal isso. Tinha uma colega, foi minha aluna, ela dizia, me chamava de Dindo, Dindo, eu fui à Ilha da Pintada tomar um chá com as mulheres. Mas o que é isso? Sim, a que eu fiz assistência, que eu fiz a regularização, convidou as amigas, porque elas também queriam. E aí ela começou a pegar serviço cobrando. Tu vê, é interessante aquela experiência lá na década de 80. Desculpe, senhor. Passar a palavra Posso só para fazer a Carla? um esclarecimento, né? Acho que eu acho que é importante não confundir, né, uma instância de formação, né, porque quando a gente fala da residência, a gente está falando de um curso de especialização em assistência técnica. É inimaginável pensar que na instância de um curso de especialização, de uma instância universitária, a gente vai atacar o problema da precariedade habitacional e resolver, né? Quer dizer, o que a gente tem no horizonte como perspectiva é formar, dar uma complementação à formação dos arquitetos, para que aí eles possam fazer a disputa de editais, de recursos públicos, ou mesmo trabalhar diretamente com a população, né? O projeto que elas desenvolvem, que todos os alunos desenvolvem, é uma tentativa, dentro do ambiente acadêmico, de aproximar o trabalho, né, um trabalho desenvolvido dentro dessa instância, aproximar de uma situação real de trabalho, né? Então, ele está ali no limiar de um trabalho acadêmico e de um trabalho profissional. Ele tem essa característica, né? Então, é só esclarecer, né, isso, porque essa experiência ela está, vamos dizer assim, antes, né, ela vem antes do desenvolvimento da assistência técnica propriamente dita. A gente não tem essa pretensão como que se diz, de que é a partir de uma experiência como essa que as questões sejam resolvidas, né? Fazer um pequeno comentário, né, que talvez seja o título do curso que passa uma informação truncada, né? Se eu não me engano, o curso é de residência técnica. Eu já comentei isso com a Ângela também. Na verdade, não é residência técnica isso, né? É um curso profissionalizante, né, para especializar em assistência técnica, né? Residência técnica é outra coisa, né? É efetivamente atuar profissionalmente, lidando com problemas reais e dando soluções reais, vamos dizer, fazendo acontecer, né? Quer dizer, construindo, né? Vendo o resultado, né? Como a residência médica, por exemplo, né? Então, talvez o nome aqui esteja induzindo a uma compreensão errada, né? E aí leva a uma preocupação para outros aspectos, assim como assim, um assistencialismo ou uma atitude assim
que obviamente não é de vocês, mas quem vê de longe pensa assim, pô, é uma coisa demagógica, né? Está fingindo que está fazendo, né? E levando a impressão de que isso é um desenho apenas. E a arquitetura, como todos os arquitetos dizem, né, é construção, né, é realidade, é vida, né? Então, talvez fosse eu digo talvez porque vocês estão refletindo, é o primeiro semestre, né, que vocês estão fazendo, né, primeiro curso, né, primeira turma. Então, vocês, mais do que eu e mais do que ninguém, poderão compreender isso melhor ao final e ver se procederia, né, fazer um ajuste na compreensão e manter a meta de um dia ter efetivamente a residência técnica, né? Essa que eu acho que tem que ser a meta, e acho, na minha opinião, sabe, Luciano, eu acho que é para onde tem que evoluir essa aplicação de 2% do CAL, né? Fazer uma triangulação com a universidade e com as prefeituras, principalmente as prefeituras de pequenas cidades, que não tem arquiteto nenhum, engenheiro nenhum, e estabelecer tutorias, onde não tiver a universidade na região, onde tiver a universidade faz a tutoria, e um arquiteto em cada prefeitura fazendo realmente residência técnica, né, aplicando seus conhecimentos, para que essas prefeituras obtenham recursos, inclusive a fundo perdido, né, junto a instituições nacionais, internacionais, em benefício, né, e pagando corretamente arquitetos e estagiários em arquitetura. Penso que essa poderá ser a evolução, né, para essa aplicação de recursos do CAL. Triangular CAL entidades, prefeituras e universidade. E aí sim, efetivamente, promover a residência técnica nos moldes que a União Internacional de Arquitetos recomenda, preconiza, né, por 2 anos. Obrigado. É só uma contribuição aqui, né, do que nós temos visto. Antes ali até a Bruna explicou, né, que de fato não existe a figura da residência formalmente, legalmente, né, em arquitetura e urbanismo. Eu acho que uma coisa que a gente tem em mente, né, é que o nome ele é uma provocação também, né? Ele é uma provocação no sentido de buscar efetivar isso, efetivar essa regulamentação da prática dentro dos melhores termos possíveis mesmo, de remuneração, de reconhecimento, né, tudo mais. Então, ele realmente, essa confusão, vamos dizer assim, entre aspas, produzida pelo nome, ela, de um certo modo, ela é até proposital, né? Porque, de uma forma ou de outra, assim, é até interessante pensar nisso, se não houvesse esse nome, a gente não estaria discutindo essas questões aqui, né? De remuneração, de como isso funciona, como não funciona, e como poderá funcionar no futuro, né? Eu acho que ele tem um pouco esse viés provocativo também. Eu queria chamar a atenção para 2 questões, né? Uma primeira é que a gente não pode descontextualizar, e tentando responder um pouco da pergunta sobre os fundos, né? Descontextualizar que nós estamos falando de uma assistência técnica, onde todos nós aqui defendemos ela enquanto política pública, e nós estamos vivendo um contexto de austeridade, né, financeira, onde os recursos que antes estavam disponibilizados enquanto política pública, de certa forma, no momento bom, agora estão escassos. E aí fica um pouco complicado nós vincularmos toda a ação de assistência técnica a fundos que, principalmente no âmbito nacional, que, né, são irrisórios e que não dariam conta e que não têm assistência técnica como uma pauta lá dentro. Então, acho que isso é uma questão. E aí eu acho importante as ações que acontecem no âmbito local de fomentar recurso público e política pública no nível municipal e estadual, como foi mostrado no caso de Santa Catarina, onde eles têm, sim, uma autonomia, principalmente os municípios, de, na gestão do solo, capitalizar fundos e direcionar esses fundos para assistência técnica. Um segundo ponto que eu acho importante destacar, que tem a ver com a atuação profissional, é que nesses, vamos usar de marco temporal, a lei de assistência técnica, nesses últimos 10 anos, ela aconteceu de diversas arenas de atuação profissional. Não só da universidade, mas ela aconteceu
de forma autônoma, muitas vezes no voluntarismo, né, que foi colocado aqui, mas ela acontece através das ONGs, da universidade, dos profissionais autônomos, dos profissionais através de pessoas jurídicas. Elas aconteceram por dentro de uma institucionalidade, no sentido de que olharam a lei e tentaram fazer alguma coisa, mas isso foi bem raro. E a grande maioria delas aconteceram na raça e na coragem, né, na sorte, no improviso, peitando mesmo e tentando enfrentar esse quadro onde a gente tem uma demanda gigante, de um lado, por assistência técnica, que é de produção, que é de reforma, que é de regularização fundiária, que é para a luta, que é para instrumentalizar a luta, que é para garantir que não vai ser despejado, que é para contrapor um projeto público, enfim, a gente tem tipologias de atendimentos variadas, temos arenas de atuação diferenciada, e nesse período, essas atuações profissionais, elas desenvolveram várias formas de se financiar, né? Então, que eu acho que a gente também tem que tentar prestar atenção como que a gente, diante desse cenário, com muitos profissionais querendo atuar com isso, não sabendo nem como chegar na demanda. Então, esse pessoal que está fazendo a residência, que não é uma residência, né, mas que é um aperfeiçoamento profissional, está entendendo como é que tu chega nessa demanda, porque essa população não vai bater na porta do escritório, ela não vai bater na porta da universidade, ela não vai bater na porta da ONG, o processo é ao contrário, a não ser quando essas comunidades estão organizadas em algum movimento popular de força que conhece e domina os caminhos da construção das políticas públicas. Senão, eles não vão fazer isso. A associação da Dona Mariazinha lá na comunidade tal, ela não vai chegar nesses espaços, dificilmente vai chegar. Né? Então, é importantíssimo, porque você vai conseguir aproximar o problema dos profissionais que estão a fim de trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, esses profissionais não sabem como se remuneram. E a tendência que nós temos que tentar desconstruir, eu me coloco muito nesse papel, é de que isso não é um trabalho voluntário, não é um assistencialismo, isso é a nossa atuação profissional com compromisso ético. Está lá no nosso código de ética escrito isso. Né? Nós temos que promover a justiça nas cidades. Né? Mas isso não significa que nós tenhamos que trabalhar de forma gratuita. Mas aonde é que está o dinheiro que vai nos pagar? Né? E aí nós temos que prestar atenção na forma como essas pessoas, esses arquitetos, dos seus diferentes espaços de atuação, têm enfrentado esse problema. Né? Então, nas ONGs, por exemplo, incorporando a pauta da assistência técnica dentro dos seus projetos institucionais, onde ela prevê lá um recurso dentro do projeto para assessoramento técnico dos profissionais. Exemplo disso, Piabiru faz isso, por exemplo, Habitat para a Humanidade faz isso, C10 em Porto Alegre faz isso. Né? Então, é uma forma de tu entender que existe uma demanda. Está por fora das políticas públicas? Sim, está por fora. Que legal seria se botasse em contato, e aí vem toda a costura das redes, né? E aí tem o papel das entidades, se colocasse em contato a ONG com a universidade, com a comunidade, com a prefeitura, e amarrasse uma ação coordenada. Né? Os escritórios, os profissionais autônomos têm um pouco mais de dificuldade, mas as pessoas jurídicas, os escritórios que se formalizam, um grupo de arquitetos que se reúnem, diante desse quadro, encontram mecanismos também criativos de fazer isso, fazendo exatamente o que o professor Clóvis aqui colocou, né, que é o que a gente chama de cotização entre as famílias. Né? Então, se você tem um trabalho que é de formiguinha, que você vai lá e tem uma demanda, bom, vamos parar de ter medo de dizer que isso é um trabalho, que como é que tu constrói isso, porque quando eles precisam de um advogado, o advogado vai lá, cobra e cotiza as famílias. E elas pagam. Né? Para não ser despejada, elas pagam para se defender, e muitas vezes a defesa delas é um projeto de arquitetura, né? Que também tem que ser remunerado tanto quanto é o do advogado. E essa é a conversa franca, direta, que nós temos que ter com esse público, né? Sem desqualificar, sem se colocar todo mundo no mesmo patamar, porque sim, gente, tem muito arquiteto que não tem teto também. Tem muito arquiteto que não acessa política pública de moradia. Não vamos achar que nós estamos lá num outro patamar social, porque nós não estamos. Né? Então, acho que tudo isso tem que ficar muito... A gente não pode se desconectar dessas coisas. Né? Então, assim,
Da mesma forma que tem o campo de atuação mercado, que já enxergou a assistência técnica como um nicho de trabalho e tenta, de alguma forma, construir mecanismos para atender. E aí a gente não pode descartar o que, por exemplo, faz o Vivenda em São Paulo. Né? O que eles fazem? Eles enxergaram um problema, quiseram atuar com isso, enxergaram que ali a política pública não alcança e desenvolveram um mecanismo para atender essas famílias. Podemos tecer críticas, avaliações? Sim, mas eu acho que sempre na perspectiva da construção positiva de se chegar lá no final e conseguir colocar a assistência técnica na pauta. Né? O que eles entenderam? Que as pessoas querem o ciclo da coisa, que a arquitetura é projeto executado, que as pessoas sonham com um banheiro, que eles foram lá e foram captando isso no processo, construíram um produto. Fora das políticas públicas? Fora das políticas públicas, mas nos traz muitos elementos para a gente começar a pensar e entender como é que nós vamos enfrentar os nós desse processo. Porque, como foi bem dito aqui, a gente tem que começar a enxergar eles para poder enfrentar. E, sem dúvida nenhuma, a questão do arquiteto enquanto uma necessidade, do projeto de arquitetura com a importância que tem, e de que isso não é um trabalho voluntário, é o que a gente tem que estar enfrentando, sem descontextualizar isso do momento que a gente vive, aonde a gente está dizendo que a assistência técnica é um direito. Se é um direito, ele tem que ser garantido com políticas públicas. Mesmo quando é feito pela iniciativa privada, é o poder público que tem que fazer essa articulação com a iniciativa privada. Né? Era mais nesse sentido. Eu ia tocar bem, que tu colocou assim, mesmo... Existem várias iniciativas, a gente está falando, o próprio Clóvis colocou novidade. Não é novidade, há muitos anos já se vem tentando e já se vem fazendo várias experiências. Vou colocar a experiência que a gente teve lá no Ceará Periferia, né, na ONG que eu trabalhei quase 10 anos lá no Ceará, que a gente fez o projeto Casa Melhor, que era exatamente esse, que era para prestar assistência técnica a grupos, né, comunidades, para melhorias habitacionais. E a gente fazia com parceria com a prefeitura, mas eram recursos basicamente da ONG, né? Eram recursos que vinham de fora, assim como as mulheres em construção começaram também com recursos, né, do exterior e tudo. Mas assim, a gente fazia o trabalho sempre batendo na tecla para a prefeitura que isso era papel dela. Sempre batendo na tecla que nós estamos fazendo um projeto para mostrar que é possível, mas é papel da prefeitura assumir isso, porque isso é uma política pública, a habitação está escrito na Constituição, que é um direito, e está dito que tem que ser feito pelo poder público. E nós, como arquitetos, estamos aqui fazendo testes, né? Nós estamos fazendo experimentações, mais algumas experimentações. Como o nosso projeto lá em São Leopoldo é para mostrar para a prefeitura que é possível. A prefeitura ainda não está injetando dinheiro nesse projeto. A gente está utilizando o recurso do CAL, dentro dos 2%. Mas não é a intenção do IAB, e acredito que não é a intenção do CAL, continuar a ficar investindo esse dinheiro o tempo todo e resolvendo a questão da habitação, substituindo, por exemplo, o que deveria ser feito realmente pelo poder público, pelos municípios. A gente está mostrando que é possível fazer com pouco muita coisa. Né? A intenção da gente aqui é isso. Projetos experimentais, projetos modelo, projetos pilotos para mostrar as possibilidades para o poder público, inclusive para a gente já começar a enxergar, que eu adorei você mostrar isso, enxergar como lá em Santa Catarina já tem prefeituras que estão entendendo que isso é interessante, que estão entendendo que elas ganham muito fazendo isso, politicamente, inclusive, né? Investindo, aproveitando, se apropriando dessa lei, né? Se apropriando dos recursos que existem. Na verdade, a gente não pode dizer que não existem recursos, porque os recursos existem, eles só não estão sendo distribuídos como sempre foi assim. Né? Eles estão no limbo. E não são distribuídos para os... pagando outras contas e não vindo. Então, assim, papel nosso como arquiteto e cidadão e ser político, é cobrar, né?
Então, assim, é mostrar, olha, eu estou aqui, estou trabalhando, eu posso contribuir com essa comunidade, meu papel é, eu sou arquiteto, eu não sou artigo de luxo, né? Então, acho que todo mundo aqui está muito para mostrar isso, para a comunidade, para a sociedade de modo geral. Arquiteto não é artigo de luxo, isso é uma viagem, né? Isso foi criado no imaginário popular e isso tem que ser totalmente desmistificado. Mas não é porque... É uma lenda urbana. Agora, não é porque foi vendido que a gente é artigo de luxo que a gente também vai trabalhar de graça para provar, né, que não é. Não vamos nem para um lado nem para o outro. Agora, sim, são projetos para mostrar e para brigar pelo espaço. Estou entendendo que o processo aqui, desde sempre, e desde essas iniciativas que já existiram, e das iniciativas, inclusive, da universidade, não digo só pública, mas a pública tem um dever maior ali, porque ela quer devolver para a sociedade o que está sendo investido nela, mas mostrar também assim, tá, estamos formando profissionais em todas as áreas, aqui a gente está falando da arquitetura, para esses profissionais atuarem, né? Para esses profissionais atuarem, para esses profissionais serem remunerados e contribuírem com a sociedade, com o seu trabalho, né? Então, assim, não é para ninguém trabalhar de graça, mas... se existe essa possibilidade de se cotizar e de ver a possibilidade na comunidade de mostrar, olha, eu posso fazer o projeto e isso é possível, se tem escritório que quer fazer isso, vá atrás de ver isso. Agora, se junte as entidades também, entende? Existem entidades de classe, não é para enfeite, não é para gastar um dinheiro, né? Assim, a gente paga o CAL, e eu vou falar como contribuinte do CAL, como arquiteta, a gente paga o CAL para a gente ter retorno também, para a gente ser reconhecido também, não é? Então, se a gente está fazendo isso, a gente também tem que entrar, a gente também tem que participar, a gente tem que vir para as reuniões, a gente tem que cobrar do poder público também, a gente tem que saber em quem vota, a gente tem que fazer o que esse rapaz aqui, teve coragem de fazer, se colocar na instância política. É uma discussão que a gente já está colocando muito assim, né? Que é, tá, tudo bem, se a gente... E tem, inclusive veio num papelzinho aqui, né, dentro das pastas. Se a gente não se coloca como arquiteto para a construção das cidades, elas vão ser construídas por outras criaturas. E não por nós. E nós estudamos para isso. Nós estamos aqui para isso, não é? Então, é importante deixar claro que a gente tem ações políticas também, bem claras, assim, e se somem nas entidades para lutar pelos recursos, porque os recursos existem. A gente, às vezes, começa a ficar, mas não tem dinheiro. Tem. O dinheiro tem. Ele só está desviado, né? É isso. Obrigada. Obrigada. A gente tem mais alguns minutinhos. Pode. Só uma questão, acho que para complementar um pouco a discussão, né? Eu acho que a gente tem que, talvez tentar não confundir, né, a questão da remuneração do projeto, remuneração do arquiteto e a cobrança do projeto, né? Me explico. Eu acho que o arquiteto tem que ser remunerado sempre, né? Inclusive, eu acho que o arquiteto tem que ganhar bem, tem que ter carteira assinada, 13º, né? CLT. Eu acho que o arquiteto tem que ter tudo isso, né? Sempre e em todos os casos, né? Eu acho que ninguém aqui é contra isso, né? Acho que todo mundo é a favor disso. Na outra ponta, né, a gente tem uma zona cinzenta, eu acho, que é de quem vai, para quem a gente está projetando, que é essa confusão que existe hoje entre o cidadão e o consumidor, né? Se a arquitetura e a cidade é um direito, ela é um direito para todo mundo, não somente para quem pode consumir e não somente para quem pode pagar, né? Aí a gente volta até o exemplo do SUS, que eu acho que é muito válido nisso, eu acho muito importante. O médico recebe para atender o SUS, para atender no SUS, só que as pessoas não pagam para ser atendida no hospital público, né? Eu não vejo nenhum problema em cotizar. Se uma determinada comunidade pode fazer isso, perfeito, faça, se organize nesse sentido. Só que a gente não pode se esquecer que a gente está num país que tem muita, mas muita gente mesmo que não tem condição de fazer isso, né?
E que se a gente começar a confundir remuneração do arquiteto com cobrança de projeto, a gente vai estar tirando muita gente do nosso horizonte de trabalho, de atuação. Não vou nem falar de trabalho, vou falar de atuação, né? Então, eu acho que são questões que a gente tem que ver com bastante cuidado, né? A questão do direito, a questão do cidadão, né? Que vai ter o direito à cidade, o direito constitucional, como tu lembrou bem, né? E na outra ponta, a remuneração, né? Então, o projeto, a comunidade, ou mesmo aquela família individual, né? Uma família individualmente considerada, ela pode pagar pelo projeto ou pode não pagar, dependendo da sua condição, né? No outro lado, o arquiteto tem que ser remunerado sempre, né? Então, só para pontuar isso, porque eu acho que a gente às vezes acaba misturando, né, a remuneração, cobrança de projeto, né, uma coisa para, eu acho que isso ajuda um pouco até a gente bom, levar essas experiências, todas essas hipóteses, todas essas coisas que a gente está pensando aqui, essas reflexões adiante, né, de uma forma um pouco mais precisa e, por que não dizer, mais justa, né? Temos mais alguma pergunta para os nossos debatedores? Não? Eu vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma complementação individual, cada um. Falar sobre a questão da cotização, na realidade, eu não estou dizendo que em nenhum momento foi no sentido de dizer que isso é uma solução. Na realidade, a gente tem que sempre... agora eu me lembrei de uma frase que o pessoal do movimento fala, assim, né, de que o tempo da vida deles não é o tempo, né, eles vivem o tempo da urgência e o tempo que as coisas, que é um outro tempo diferente do nosso, né. Então, às vezes, essa cotização é a saída que eles encontram e é uma decisão deles e a gente tem que respeitar para, por exemplo, pagar um trabalho que... Né? Então, eu acho que sim, a questão é que são as políticas públicas que têm que dar conta, mas também não dá para nós ficarmos diante do contexto esperando esses fundos se alimentarem, porque se nós formos pensar friamente, o Estatuto da Cidade é de 2001, a Constituição é de 88, o Estado brasileiro financiou planos de habitação, fundos, conselhos, provocou isso e promoveu no país inteiro isso desde 2006, há mais de 10 anos, e em todos os relatos que nós vimos aqui, a gente viu Joinville, né, com recurso no fundo, dizendo assim, é um município que tem dinheiro, né? Então, a gente nós temos que compatibilizar esses tempos, né, com a vida de quem está lá na ponta, precisando de assistência técnica. Eu queria complementar a fala da Carla, para a gente refletir sobre o tempo do CAL e os investimentos públicos, que é o investimento do CAL também, né? E o tempo de todos que já se colocaram a discutir esse problema, o tempo de todos que já elaboraram, o tempo das pesquisas, o tempo do entendimento, o tempo do conhecimento, e em que momento e que tempo nós estamos agora. Então, a sensação que eu trago dessa rodada que a gente teve em Santa Catarina é que a gente tem todas as condições, a gente já venceu essa barreira do impossível, quando a gente tem esses arquitetos do front, que se colocaram fazendo de graça em alguns momentos, que enfrentaram da condição que tinha. Esse foi o tempo dedicado. E agora a gente tem um portfólio de possibilidades. Então, o momento histórico que nós vivemos hoje, as cartas estão na mesa, os agentes estão atentos e a urgência está lá fora buscando todo mundo. Então, a responsabilidade que nós temos de decidir esses 2% do CAL, e se é 2%, a gente precisa entender o quão estratégico é esse debate para a sociedade brasileira, e saber a urgência desse momento histórico que o Brasil vive, a nossa resposta a esse problema. Então, a gente percebe nesses encontros, tanto dos seminários, como cada um nos seus estados, que tem um transbordamento, assim, tem uma urgência. É um outro momento que a gente está vivendo agora, né? E, então, eu queria chamar a atenção
essa resposta, e que essa resposta venha numa perspectiva de um programa nacional de política pública, e o CAL tem o papel articulador. A gente já sabe disso, né? Mas e a gente já tem condições hoje de ter um programa nacional de implementação de uma política, de pressionar essa política pública, né? Então, de uma forma articulada, a gente hoje tem o CAL no terceiro momento, no terceiro mandato. Então, a gente tem um acúmulo de luta, um acúmulo de tempo dedicado. Então, acho que é muito precioso o momento que nós estamos hoje, e nós temos total condições de enfrentar isso de uma forma estratégica, e essa talvez seja a nossa contribuição para o nosso país, né? É a gente, enquanto Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, estar atento e conseguindo fazer toda essa leitura, porque nós estamos aqui conversando e estamos vendo que a gente consegue fazer essa leitura de uma forma articulada. Então, nós temos essa informação. O que nós vamos fazer com ela, sabendo da urgência da crise nacional que a gente vive hoje? Essa é a pergunta que eu deixo, e eu tenho certeza, eu saio daqui otimista, de que a gente tem total condição e está transbordando. A gente tem que fazer acontecer, e a gente tem condições para isso. Obrigada, Daniela. Eu acho que a nossa intenção com o evento foi exatamente essa, né? A escolha dos debatedores também foi bastante criteriosa nesse sentido, de trazer momentos e experiências diferentes, porque, sim, a gente entende que estamos nesse momento e que o CAL tem todo o mecanismo para articular isso, né? E esses 2% pode representar pouco, mas é muito dentro do que a gente tem esse potencial. Então, de minha parte, estamos com o tempo encerrado, conforme a nossa organização. Agradeço de coração a participação de cada um de vocês, a disponibilidade de vocês vir até aqui e a gente poder ter essa tarde bastante produtiva e com a contribuição de cada um. Claro que teríamos muito mais a falar e contribuir, mas em outros momentos ainda poderemos fazer. Obrigada.